Oi, gente, boa noite, tudo bem? Agora a gente vai para a partezinha de ciências, tá? Nós já vimos a parte de matemática, agora a gente vai para a parte de ciências. Hoje na parte de ciências, nós vamos estudar, os vírus, tá? Então, como é que funciona a parte dos vírus aí? Bem tranquilo, tá? Primeiro, quem são eles? Os vírus, eles são seres vivos microscópicos, ou seja, impossíveis de ver a olho nu, tá? A gente só consegue vê-los através do microscópio. E os vírus, eles realizam diversas funções. E as duas principais funções dos vírus são que eles se nutrem e se reproduzem, tá? Então, os vírus, eles são os únicos seres vivos que não possuem célula, como está aí na nossa apostila, tá? Eles não possuem estrutura celular, tá? E não são formados por célula. E outra coisa interessante deles é que eles têm uma vida intracelular, ou seja, eles precisam de uma célula para se reproduzir, tá? Então, no tópico diz assim, ó, no entanto, sua vida só se manifesta quando estão dentro de uma célula. Por isso dizemos que ele tem uma vida intracelular, tá? Então, na nossa apostila aí nós temos alguns exemplos de vírus, né, na nossa página 7. Tem os exemplos aí do vírus da cachumba, o vírus da gripe e o vírus do tabaco, tá? Ainda falando de vírus, como é que funciona? Os vírus, eles causam um grande número de doenças ao homem, tá? E são essas doenças que a gente vai começar a estudar aí. E não existe remédio eficaz para os vírus, para doenças causadas por vírus, tá? A não ser a vacinação. Então, toda e qualquer doença causada por vírus, o combate é através da vacinação. Algumas delas não têm vacina, tá? Como a dengue e como a AIDS, tá? Por exemplo, não existe vacina para dengue nem vacina para AIDS ainda. Mas para as outras doenças causadas por vírus, o nosso combate, o combate do homem contra essas doenças, são através de vacinas. Então a gente vai ver alguns exemplos aí. O primeiro exemplo que a nossa apostila nos traz é o sarampo. O que seria o sarampo? Caracteriza-se por numerosas saliências em forma de ferida na pele, podendo cobrir todo o corpo. É uma doença geralmente benigna, sarando em alguns dias, tá? E qual é a prevenção contra o sarampo? Ela é feita através da vacinação. Então, como o exemplo, a apostila nos diz aqui, ela é uma doença benigna, tá? Então, ela não nos leva à morte, certo? Mas é uma doença que já tem vacina, tá? Há muitos anos já tem a vacina para a gente combater a doença do sarampo. E é importantíssimo a gente tomar essa vacina, principalmente crianças, né? A segunda é a chamada varicela ou catapora, tá? Os vírus da catapora provocam pequenas bolsas que podem se romper, que são chamadas de vesícula, lembrando numerosas feridas. E também a doença benigna e sara em poucos dias. Então, quando a catapora, a gente também tem a vacinazinha aí. Cachumba consiste na inflamação das glândulas salivares, das quais as maiores são parótidas. Então, ó, quando a gente possui cachumba, a gente vê que o pescoço ele fica inchado, né, na maioria dos casos. Por que isso? Porque consiste na inflamação das glândulas salivares. A raiva. O vírus da raiva ataca o sistema nervoso e provoca contração involuntária e dolorosa nos músculos. E é uma doença fatal, tá? Então, como é que funciona? Ó, como é que o homem adquire? O homem adquire a raiva principalmente através da mordida de cães e gatos, que devem ser vacinados para que não adquiram a doença. Portanto, não a transmitam. Como é que funciona isso? Né? A pessoa foi mordida por um cachorro ou por um gato, né? Tem outros animais, mas geralmente são esses dois.
né, que são os domésticos. Tanto a pessoa quanto o animal, ele precisa ficar em observação. Passado alguns dias, se o animal vier a morrer ou ele começar a ter atitudes estranhas, aí é encaminhado para que você vá até o hospital ou o posto de saúde, né, para tomar a vacina. Geralmente, como é que a gente se combate a doença da raiva? Vacinando cães e gatos, né? Tem as campanhas de vacinação contra cães e gatos, né, para cães e gatos, e a gente, vacinando os animais, a gente consegue controlar essa parte da doença da raiva aí. Beleza? Até aí tranquilo? Todo mundo? Então vamos lá, vamos dar continuidade. Hepatite é caracterizada por inflamações no fígado. É causadas por vírus e hoje se conhece relativamente bem 3 tipos. Hepatite A, hepatite B e hepatite C, sendo a última a mais grave. Então, quando a gente fala de hepatite, né, é uma doença que ataca principalmente o fígado, certo? E ela é caracterizada em 3, é dividida em 3. Hepatite A, B e C, onde a hepatite C ela é a mais grave de todas. A hepatite é adquirida principalmente pela ingestão de alimentos contaminados, por transfusão de sangue e por injeções com agulha mal esterilizada. O tratamento consiste em repouso e alimentação adequada, certo? Então vamos lá passar para herpes. Como é que funciona? Caracteriza por pequenas vesículas formadas nas mucosas da pele. E as vesículas podem aparecer em qualquer região do corpo, mas são mais comuns nos lábios e nos órgãos genitais. Não é uma doença grave, mas é incurável. Permanece por alguns dias e depois desaparece, tornando-o a aparecer depois de algum tempo. E pode variar desde poucas semanas ou até anos. Como é que é essa transmissão? A transmissão é direta e ocorre somente se houver contato de pessoa sadia com a portadora do vírus, tá? Então o vírus da herpes, ele é transmitido através de contato, tá? A pessoa sadia com a pessoa que possui o vírus, a pessoa pode adquirir esse vírus. A próxima aí, febre amarela. É uma doença grave que compromete o fígado e os outros órgãos, podendo levar o doente à morte. O transmissor da febre amarela é o Aedes aegypti, um mosquito de hábitos domésticos. É um mosquito rajado, de cor escura e com manchas brancas. Ele costuma colocar seus ovos em água limpa, como caixa d'água, tanques e vasilhas. Então, o mesmo mosquito que transmite a dengue, ele pode te transmitir a febre amarela também. Poliomielite ou paralisia infantil. Apesar do nome sugerir que essa doença só ataca crianças, na verdade ela pode ocorrer também em adultos. Então, quando a gente fala de paralisia infantil, não é só em crianças não, tá? Atinge adultos também. O vírus ataca o sistema nervoso, causando paralisia, invalidez e até morte. A transmissão é feita por meio de gotículas de saliva que o doente expele ao falar, tossir ou espirrar, ou através de alimentos contaminados. Sintomas principais: febre, dor de cabeça, dor, rigidez musculares e vômito. Essa doença tão grave pode ser prevenida por meio da vacina Sabin, tá? Então, quanto à paralisia infantil, também tem vacina. Geralmente ataca as crianças, né? Mas nós acabamos de ver agora que não só as crianças, pode atacar os adultos também. Como é que se ocorre a transmissão? Através da pessoa contaminada tossir ou salivar, né, na pessoa que não esteja contaminada, e a pessoa ela pode adquirir essa doença aí. Então a gente precisa se prevenir. Muito parecido com o que nós estamos vivendo nos dias de hoje, né? Por isso esse isolamento social. Então vamos dar continuidade. Dengue.
A dengue é a doença infectofebril aguda, causada por 4 tipos de vírus diferentes e é transmitida às pessoas através da picada do mosquito. Então, quando a gente fala de dengue, né, já é uma doença que a gente já está no nosso dia a dia, né? A gente já sabe como que vai combater. Como é que a gente pode combater a dengue? Principalmente evitar água parada, né? Águas em vasilhas, águas em baldes, enfim, qualquer ambiente onde possa ter água parada, a gente elimina, né? Para o mosquito não procriar. Então, na verdade, como não tem vacina contra a dengue, o nosso combate é contra o transmissor, que é o mosquito Aedes aegypti, né? E a última aí que está falando é a AIDS, né? Então, como nós vimos, a AIDS, ela é uma doença causada por vírus e não tem vacina ainda, né? O que se tem é um coquetel que as pessoas que possuem o vírus tomam, e esse coquetel ele age prolongando, né? Ele vai prolongando o tempo da pessoa que se contaminou, né? Que ficou com o vírus, mas ele não cura. E como é que funciona o vírus do HIV, né? O HIV, que é o vírus da AIDS. Como é que funciona? Ele é um vírus que ele vai destruindo o nosso mecanismo de defesa, né? Ele entra nas células de defesa, destrói as células de defesa e deixa a pessoa vulnerável. Então, por exemplo, a pessoa contraiu o vírus da gripe, né? Ela tem o corpo sadio, as células de defesa ela vai combatendo ali com o vírus da gripe e por isso que a gripe ela não é tão perigosa, né? Agora, quando a pessoa tem o vírus da HIV, fica perigosíssimo. Por quê? Porque o vírus do HIV, ele destrói as células de defesa, e quando o vírus da gripe, né, que é um exemplo, ou qualquer vírus de qualquer outra doença, ela entra nesse sistema, né, ela entra nesse corpo, não vai ter ninguém para combater. Então o nosso corpo ele fica indefeso. Então o que o vírus da gripe, que para uma pessoa normal é um probleminha, para a pessoa que possui AIDS, acaba sendo um problemão, porque ele não tem o seu mecanismo de defesa e a pessoa ela pode contrair outras doenças, né? E vir a óbito. Então, por isso que o vírus HIV ele é tão letal. E como é que a gente evita ele? Como é que a gente combate? O sangue contaminado, né? Através do sexo. Então, o sexo seguro, né? Utilização de camisinha, não só o sexo por si, mas também o sexo oral, né? É o transmissor da doença. Então, rapaziada, for fazer sexo, encapa lá o menino lá, né? Sexo com segurança, tem que se prevenir. Então, são essas as doenças que nós vamos ver e vamos trabalhar, que são as doenças virais, né? Sarampo, catapora, cachumba, raiva, hepatite, herpes, febre amarela, paralisia infantil, dengue e AIDS. Tranquilo? Então, qualquer dúvida que você tiver, nós vamos estar lá na plataforma logo mais, tá? De plantão, tirando todas as dúvidas. Um grande abraço para vocês. Estou com saudade de vocês, né? A gente está nesse período aí justamente por causa da doença, né? Da Covid-19. Mas nós vamos vencer, né? Nós vamos vencer, vamos voltar para a nossa rotina, né? E vai dar tudo certo, se Deus quiser. Um grande abraço para vocês.